encontro com Deus e a reconciliação com o irmão. Tá? Então, esse é o momento de transição mais significativo da vida de Jacó, né? Porque ele não sabe ainda se Esaú de fato vai recebê-lo bem, se vai persegui-lo, ele tem medo, inclusive, que a ira vingativa de Esaú acabasse por exterminar a sua família. Então ele está nesse momento ainda muito difícil, vai ter ainda algumas experiências espirituais muito poderosas com Deus. E é isso que vai mudar a vida de Jacó para prepará-lo para que depois, então, ele vá para o Egito, né? Com a história de José, que está mais à frente aí, tá bom? Então, nós vemos os perigos da corrupção moral quando os filhos e as filhas de Jacó convivem com os cananitas. O que está ocorrendo aqui? Né? Nessa fuga de Jacó, ele vai para Siquém, né? E Siquém é um território, uma região geográfica que tem, né, em Amor, que não se escreve com A, né, Amor, mas se escreve com H, que é o nome do homem lá, né, do dono das terras. Jacó compra umas terras e se estabelece em Siquém. Quando isso ocorre, temos ali o primeiro problema, né, porque a gente vai ver pela história que Amor, ele propõe, né, que os filhos de Jacó se casem com as mulheres de Siquém e vice-versa, né, as mulheres também com os homens, etc. E isso vai gerar um certo temor, porque aliás, um perigo, né? Porque a família do concerto poderia envolver-se com povos idólatras, de práticas religiosas totalmente condenáveis, né? E isso vai ser um grande desafio, tá bom? Se você olhar na página 285 da sua apostila, né? Você que está com ela aberta aí, né? Você pode localizar aonde ficava, né, esta cidade de Siquém. Tá vendo ali, ó? Quase no meio do mapa, né, tá ali o número 9. Ali ficava esta região de Siquém, que foi onde Jacó se estabelece com a sua família. Lembre-se que o objetivo dele é chegar a Berseba. Berseba está no sul. Observe bem lá embaixo, né? Abaixo do número 1, lá você vai ver Berseba. Nessa trajetória, inclusive, ele vai passar por Betel, né? E também vai passar por Efrata, né? Enfim, ele está nessa caminhada aí em direção ao reencontro com a sua família, com seu pai e com a sua mãe, tá bom? Muito bem, página 284, nós temos ali algumas mudanças de circunstâncias. Eu achei isso bastante significativo e muito pedagógico para nós, no sentido de que a experiência de Jacó com Deus também tem uma relação com a nossa experiência com Deus, né? Digamos assim, ela não é igual, é lógico, né? Porque as circunstâncias são absolutamente distintas lá deles e nós. Mas o princípio da atuação de Deus, do caráter de Deus, da forma como Deus pensa, é totalmente aplicável à nossa realidade. E isso que é bom nesse estudo, porque ele deixa de ser apenas teológico e passa a ser também um ensino eclesiástico no sentido de nos conduzir dentro dos princípios, valores e morais de Deus que se aplicam na nossa realidade atual, né? Então, mudanças de circunstâncias, ainda em Gênesis 32, e vai da página 284 a 287 da apostila. Era necessário, observe, que a autossuficiência de Jacó fosse destruída para que pudesse aprender a depender de Deus. O que o autor da apostila está dizendo? Ele está dizendo que até então Jacó trabalhou, e ele trabalhou muito mesmo. Foram 20 anos de trabalho braçal, nas terras do tio dele. Ele teve que driblar muitas situações adversas, né? Ele reconhecia que ele estava
sofrendo as consequências do seu próprio pecado que ele havia cometido lá em Berseba, quando enganou o pai, enganou o próprio irmão, né? Só que, para que Jacó entendesse que ele iria até o Egito nessa trajetória, mas ele tinha que entender que a dependência teria que ser de Deus, ele teria que se libertar de toda a autossuficiência, né? Era necessário, como está escrito aí, né? Era necessário o quebrantamento de sua natureza ardilosa. Conforme eu comentei há pouco, né? Jacó teve que usar, né, de algumas artimanhas aí para poder se livrar de algumas situações adversas. Irmãos, eu vou dar uma pequena paradinha, porque a irmã Lúcia mandou uma mensagem aqui que ela quer acessar. Por favor, me dê só um instantinho aqui para eu poder dar esse acesso a ela. Ok, já foi dado o acesso, vamos então prosseguir agora, né? Muito bem. O slide está na tela, por favor, confirme para mim, porque eu fico sempre em dúvida. Alguém pode confirmar para mim? Abrindo o microfone ou mandando uma mensaginha de texto? Se falar pelo microfone é melhor, tá? Tá na tela, sim. Legal. Obrigado, Noeli. Ok, vamos em frente então, tá? Paulo, calma, que estava na tela, agora sumiu. Sumiu? Então, agora eu estou vendo só... Então, pera, só um minutinho, que eu acho que eu tenho que chamar aqui novamente. Espera aí. E agora? Agora apareceu. Ótimo. Vamos prosseguindo então, ok? Então, retomando esse tópico aqui que está nesse slide, né, o segundo aí no meio, era necessário o quebrantamento de sua natureza ardilosa. Ele precisava entender que ele não iria realizar o propósito de Deus, ou não ia viver esse propósito, se ele estivesse dependendo de suas próprias capacidades, ideias e estratégias, né? Ele precisava de uma nova natureza para receber a plenitude das bênçãos de Deus e assumir seu lugar no plano divino. Olha que frase interessante. Ele precisava de uma nova natureza, né? Para receber a plenitude das bênçãos de Deus. Essas bênçãos de Deus foram prometidas pelo Senhor quando ele teve aquela visão da escada lá em Betel, que antes de se chamar Betel, né, casa de Deus, era chamada de Luz, onde ele deitou-se sobre aquela pedra, dormiu e teve o sonho. E os anjos de Deus subiam e desciam. E ali, então, ele entendeu que Deus estava dando bênçãos para ele, mas ele não tinha nada. Lembre-se que ele saiu da casa dos pais sem nenhum bem material, né? Mas para que ele pudesse, então, no futuro, desfrutar plenamente daquelas bênçãos que Deus havia prometido naquele momento, ele tinha que ter uma nova natureza para assumir, então, o seu lugar no plano divino. Vamos entendendo isso ainda. Isso, né? Porque Jacó volta-se para Deus e implora a sua ajuda. Opa, aí sim ele começa a entender. Isso está na página 286 da sua apostila, ok? Se você puder abrir lá, seria muito bom. Observe logo abaixo, melhor dizendo, deste, vamos dizer, essa figura, essa ilustração, né, que tem circunstâncias, armas, caráter, inimigos e tal. Logo abaixo começa o parágrafo dizendo assim, ó, nessa hora crítica, Jacó volta-se a Deus, implora sua ajuda de uma maneira que nunca pedira antes. Sua oração revela que os longos anos de disciplina com Labão não foram em vão. Olha só, que coisa interessante, né? Ainda nesse mesmo
parágrafo, na última sentença, diz assim: agora precisava humilhar-se, pensar no bem-estar dos outros, ser generoso com suas posses e estabelecer um bom relacionamento com seu irmão antes de poder voltar à Terra Prometida. Esta citação que está aí, ela está associada, né, àquele episódio em que Jacó está caminhando com todos os seus bens, né, as suas famílias, não sei como é que eram lá as carroças, né, o meio de transporte e tal, e estava se aproximando o momento em que ele vai ter um encontro com seu irmão Esaú, que morava na região de Edom, né? E preocupado com isso, Jacó envia, né, servos à frente dele para ter um encontro com Esaú e contar que Jacó estava se aproximando e tudo mais, enfim. Só que esses servos de Jacó notaram que Esaú estava montando, digamos assim, um pequeno exército, né? Eram 400 homens aí, e que ele iria com esses homens ao encontro de Jacó. Quando os servos relatam isso para Jacó, Jacó entra quase que em pânico, ele fica com muito medo. E aí ele vai mandar vários presentes para o seu irmão, no sentido, né, de apaziguar a fúria dele, para evitar que Esaú exercesse aquela vingança de que Jacó tinha medo, tá? Então, é por isso que ele faz menção aqui, ok? No parágrafo logo abaixo, ainda na página 286, Jacó confessa ao Senhor os seus temores, que é o que está aqui no nosso slide, pede a sua ajuda, cita a sua promessa e então passa a fazer tudo quanto pode para aplacar o seu irmão, tá bom? Veja, observe, isso está no capítulo 32, acompanha aí, né? No capítulo 32 do livro de Gênesis. Você vai ver que a partir do versículo 22, né, nós vamos ter aquele episódio em que ele vai lutar com Deus, que na verdade ele luta com um anjo de Deus, e esta é a grande experiência espiritual de Jacó, que vai mudar a sua natureza, porque ele vai dizer para o anjo: eu não vou te soltar, eu não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. Então, aquela experiência, e aí o anjo, né, vai deslocar a coxa de Jacó, para que ele, claro, não tenha mais como deter o anjo, né? Isso vai ser um sinal para Jacó de que realmente ele tinha que estar na completa dependência de Deus, tá? Olhando para o nosso slide, agora ele precisava humilhar-se, pensar no bem-estar dos outros, que foi o que eu citei há pouco, ser generoso, né, para poder aplacar aí a fúria do seu irmão, estabelecer um bom relacionamento antes de voltar à terra prometida, tá? Jacó, então, confessa os seus temores, cita a promessa de Deus e começa a querer agir de novo, irmãos, pelos métodos dele, porque quando ele separa uma parte do rebanho para mandar como presente para o seu irmão, né, o que ele está fazendo? Ele está querendo agir por conta própria, porque ele se percebe como chefe daquele clã, daquela família, e tem que defendê-los do perigo da morte, tá? Porém, não há garantia que as dádivas enviadas vão remover, de fato, o ódio de Esaú. Realmente não havia garantia disso. Jacó está em crise, né? Não pode fugir, porque sua família e seus rebanhos viajam lentamente, não é? Não tem como escapar de Esaú, que vem com 400 homens, né? Provavelmente montados a cavalo, e Jacó com uma caravana muito grande, que caminha lentamente, com muitos rebanhos, etc. Não tem como fugir. Agora ele vai ter que aprender a depender de Deus. Só Deus pode ajudá-lo, né? E aí Jacó, ele faz aquela... Ele divide, né, em 3 grupos a sua família, na medida em que ele vai caminhando e ele sabe que Esaú vem vindo ao seu encontro.
Então, inclusive, né, pelo texto bíblico, Jacó vai deixar Raquel e José por último. Por quê? Porque eram as pessoas que ele mais amava e ele queria protegê-los, né? Então, nessa divisão em 3 partes aí da sua caravana, ele vai deixar a sua esposa preferida e o seu filho preferido lá para o final, né? Dessa fila, digamos assim. Então, conforme está ali no capítulo 32, a partir do versículo... no capítulo 33, ao encontro, a narrativa do encontro de Esaú com Jacó. Irmãos, se você e eu nos colocássemos na pele de Jacó, né, para sentir o que ele sentiu, para pensar o que ele pensou, sofrer, né, com todas as emoções que ele deve ter sofrido, porque ele não sabia como seria esse encontro. Poderia ser trágico, né? Não foi. Por quê? Porque Deus estava no controle. Aí são esses princípios de Deus, né, que eu citei antes, às vezes num momento assim de desafio, de dificuldade, de medo, de provação, nós queremos tomar decisões e fazer alguma coisa. É natural, né? É o comportamento humano nosso. Ele é reativo, né? Diante de uma circunstância, nós queremos reagir. Porém, como servos de Deus, como conhecedores das Escrituras, nós precisamos permanecer na absoluta dependência de Deus. Porque aquilo que nós não sabemos como vai ser e não temos o controle, Deus tem o controle. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó, né? Vamos olhar lá para o capítulo 33 do livro de Gênesis, diz assim, né? Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último, tá? Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Essa reverência que Jacó prestou ao seu irmão é como um subordinado mesmo, né? Digamos assim, vamos usar um termo mais da época, mais conhecido, como um vassalo deveria reverenciar o seu amo, o seu senhor. Né? Essa foi a estratégia que José entendeu que seria a melhor. Né? Porém, no versículo 4, uma surpresa extraordinária. Né? Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Né? Parece então, irmãos, parece não, né? É evidente aí que houve um agir de Deus extraordinário, porque Esaú, nesse momento, estava perdoando Jacó. E isso era graça de Deus. Né? Imagine o alívio que Jacó sentiu, né? Nessa ação, nessa atitude do seu irmão gêmeo, que o tinha jurado de morte, né? Dizendo assim que meu pai morrer, eu vou acabar com a vida de Jacó. Né? Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus por isso, tá? Então, Deus transforma as circunstâncias ao estabelecer um bom relacionamento entre os irmãos. E se Deus transforma as circunstâncias, eu grifei aí em preto, né? E essa é uma dica para você lá na questão 2C, tá bom? 2C. Anote aí, depois você vai lá para poder conferir isso, tá bom? Vamos para frente. Mudanças de armas, né? Estamos agora na página 288 e vamos aí, né, do capítulo 32, versículo 21 até o 26, né? A pergunta que está na nossa apostila, né, nessa página 288, qual o significado da luta de Jacó com o anjo? É uma pergunta muito, muito pertinente, né? Qual é o significado dessa luta? Não é apenas física? Claro que não, né? Mas é, sobretudo, um aspecto espiritual importante. E o nosso autor, ele vai dizer o seguinte, né?
é um retrato daquilo que Deus estava fazendo durante a totalidade da vida de Jacó. Né? McLaren, né, que é o comentarista que o autor aqui da apostila usa, sugere que as decepções de Jacó, seus sucessos e todas as mudanças rápidas da vida eram as tentativas que Deus fizera para levá-lo a submeter-se completamente e curvar-se diante de sua vontade. Né? Então, agora, na luta entre Jacó e o desconhecido, temos Deus se debatendo com ele nas suas ansiedades. É um comentário bastante interessante, né? Olhando aqui para o nosso slide, Jacó lutou durante anos para conquistar a bênção por si mesmo, mas agora ele abre mão de suas armas naturais em favor das espirituais. E ele vence quando decide submeter-se. Veja, essa é uma lição importantíssima para nós. Nós vamos vencer as nossas batalhas quando nós nos submetermos. E essa submissão, né, ela tem que ser uma rendição completa. Não pode existir nenhum resquício, nenhuma hesitação, né? Não pode ser uma rendição de quase tudo. Tem que ser uma rendição completa. Quando Jacó fez isso, o que aconteceu? Ele foi abençoado. Esse é o plano de Deus, é a forma como Deus atua, né? Porque, afinal de contas, nós confiamos nisso, sabemos que Deus está no controle, né? Olha aí a mudança de nome, isso é muito pertinente, né? Está na página 290, tá? Página 290 da sua apostila, e o texto é Gênesis capítulo 32, do versículo 27 ao 32. Vamos olhar lá? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Perdão, irmãos, perdão. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Veja que Jacó ainda estava fazendo aquela última tentativa de tentar, por ele próprio, ter o controle da situação, né? Mas a resposta que ele recebeu é o seguinte: você não precisa se preocupar em me fazer perguntas, deixe que eu vou conduzir. É uma lição para nós, né? Às vezes nós queremos tantas respostas de Deus, porque isso nos faz nos sentir no controle. Eu sei o que está acontecendo, eu sei como será e tal, mas Deus está dizendo, é o momento da submissão, não se preocupe com nada, se preocupe apenas com uma coisa: confie em mim. Deixe que eu esteja no controle, porque eu sei como vou te levar aonde você precisa ir, né? Olhando para o nosso slide, primeiro o anjo pergunta: qual é o teu nome? Jacó, então, responde, né? E Jacó significa o quê? Suplantador, agarrador de calcanhar, né? E aí o anjo vai dizer: então acabou essa fase, acabou esse negócio de ser suplantador, ardiloso, cheio de artimanhas, querendo resolver tudo por si. De agora em diante você vai se chamar Israel, né? E olhando para o nosso slide, você vai ver nas duas últimas linhas que Isra significa príncipe, poder e governante, e El significa Deus, né? Então, o anjo muda o nome dele porque ele passou a lutar com Deus e com homens e prevaleceu. E a mudança de nome indica um caráter espiritual transformado. Claro, de suplantador para príncipe, né? É uma mudança extremamente significativa. Mas esta era a vontade de Deus, era o plano de Deus com Jacó, né? Por quê? Porque, ao contrário do seu irmão Esaú, que não deu valor à sua primogenitura, que não tinha muita convivência com o pai e com a mãe, que se casa com duas mulheres hetéias, né? Ou seja, Esaú não estava muito ligado nesse concerto com Deus, né?
Jacó já estava, porque Jacó estava perto dos seus pais, ele acompanhava tudo, apesar de ser ardiloso, essa coisa do caráter, né? Mas Deus sabia que em Jacó ele poderia encontrar um coração que estava mais comprometido com ele do que o seu irmão gêmeo. Por isso, aprove a Deus trabalhar a vida de Jacó e transformá-lo, então, no terceiro grande patriarca hebreu, como nós sabemos, né? Ok. Mudanças no inimigo. Vamos lá, é o processo de mudanças, né? Isso está na página 291, né? E está no capítulo 33, versículo 1 a 17, que a gente comentou há pouco. Depois da luta entre Jacó e o mensageiro do Senhor, o encontro com Esaú foi muito diferente do previsto. E há um texto que o autor aqui da apostila coloca, eu achei muito pertinente, que diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que bênção isso, né? Quando nós andamos no caminho do Senhor, e os nossos caminhos são agradáveis, naturalmente, porque fazemos a sua vontade, obedecemos a Ele, nós vivemos com Ele, Deus faz com que a gente tenha graça diante dos nossos inimigos, né? É um agir sobrenatural de Deus, esse é o princípio de Deus, tá bom? Ok, vamos para frente, página 293, agora. Estupro e vingança. Vem problemas pela frente, né? As coisas ainda estavam em processo aí e foi bem complicado. Isso está na página 293 e 294 da apostila e na palavra de Deus em Gênesis 33, do versículo 18, né, até o capítulo 34, versículo 31. O que acontece aí, né? Jacó sai de Sucote. Se você puder voltar lá na página 285, tá vendo? Procure lá onde está Sucote, tá bom? Sucote está ali entre Manaim e Peniel, né, que são números 5 e 6. Então ele sai de Sucote, atravessa o Rio Jordão e volta a Canaã, ok? O que acontece aí? Ele então vai chegar até a cidade de Siquém, que você já deve ter identificado. Então, quando fala que ele atravessou o Rio Jordão, observe que tem ali escrito Fará, ok? Ele atravessa o Rio Jordão em direção a Canaã e ele chega então nas ricas pastagens de Siquém. E o que acontece? Como Jacó tinha juntado um rebanho muito grande, né, no período em que ele trabalhou lá com o tio, ele tinha muitos rebanhos, muitos empregados, era dado ao comércio, era a vida deles, eles eram mesmo semitas, né? Não tinham ainda território fixo, ainda não tinham chegado, né? O povo do Senhor ainda não tinha tomado Canaã, então eles eram semitas, andavam pelo deserto. Quando ele chegou aí em Siquém, ele percebeu que tinha grandes possibilidades de comércio, né? E era tudo que Jacó queria. O comércio, vender, comercializar, manter o seu patrimônio e até aumentar, se possível, né? Isso, então, está na página 293, tá? Mas essa parada em Siquém aí não foi algo correto, né? Digamos assim. Vamos dizer assim, não foi uma boa decisão, não foi uma boa escolha. E aí, no slide, eu coloquei essa frase que está na nossa apostila, que diz: não temos registro de que Deus tenha orientado Jacó para que ele se estabelecesse ali. Ou seja, a decisão de ficar em Siquém foi uma decisão de Jacó, provavelmente, não é, estimulada, né, pela possibilidade de comércio, já que Siquém tinha boas pastagens e era uma cidade onde Jacó poderia comercializar, tá? Então vamos ver o que vai acontecer para frente aí. Para quem já conhece bem a história, né, você vai ler lá no capítulo 34 do livro de Gênesis, sugiro que você mantenha aberto aí, porque esse é o momento, né, para a gente entender essa passagem aí. Diz o texto bíblico, né, que Diná, vamos olhar lá, eu vou já abrir aqui, tá? Gênesis 34.
Certa vez, Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Eu me lembro da Bíblia Vida Nova, que tinha como comentarista de rodapé o Dr. Russell Shedd, né? Que nós conhecemos bem. Né? E eu me lembro de ter lido o comentário, e ele diz que Diná, provavelmente, neste momento histórico, ela tinha uns 15 anos de idade, ou seja, ela era uma adolescente. E o que ela quis? Ela quis conhecer as outras moças, as outras mulheres, as outras meninas da cidade de Siquém, né? E assim, e me parece, né, que ela saiu meio sozinha, assim, né? Não sei, a Bíblia não diz exatamente, né, se alguém acompanhou ou não. Mas, enfim, ela foi até Siquém, saiu das terras do pai, que Jacó tinha comprado, um acampamento ali naquela região, e foi até esta cidade de Siquém. E lá vai acontecer uma das coisas mais terríveis, né? Porque o jovem Siquém, que era filho de Amor, Amor era o dono daquelas terras. E o nome da cidade era Siquém, né? Então, provavelmente aí, né, o pai tinha nesse filho aí, tinha esse filho em grande conta, né? Que deu o nome da cidade e o nome do próprio filho, que também era Siquém. Né? Acontece que esse rapaz, pelo que o texto bíblico diz, né? Se você olhar aí na sua Bíblia, eu tô na versão NVI, talvez você esteja em outra, mas o versículo 2 diz assim, capítulo 34, tá? Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Eu queria fazer um comentário aqui com vocês sobre isso. Olhe na sua apostila, na página 293, ok? Olhando ali o subtópico estupro e vingança, conte 1, 2, 3 parágrafos, tá bom? O terceiro parágrafo começa assim: Diná agiu com imprudência ao sair visitar as mulheres daquela região, ok? Agora, olhe 1, 2, 3, 4, 5 linhas abaixo, ok? Tem uma sentença que começa assim: não fica claro se Siquém violentou Diná ou simplesmente a seduziu. Tá vendo ali? Me parece, eu não sei qual é a fonte, qual é o que o autor aqui da nossa apostila usou, mas a Bíblia, na versão NVI, se você tem outra versão aí, por favor, confirme, a Bíblia diz que ela foi mesmo violentada. Olha lá de novo, 34:2. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Então, ao contrário do que está citado aqui, né, ela foi realmente estuprada, né, violentada por esse rapaz aí. Tá? Claro que esse moço, como era da sua época, da sua região, da sua cultura, ele já tinha outras mulheres, provavelmente sim. E aí ele viu Diná, se encantou com ela, não é? E queria ela também para si, né? A Márcia está me mostrando aqui na Bíblia da Reforma, desculpe, a NAA, né? Desonrada. Diz aqui, versículo 2: quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Ok. Uhum. Aqui já, digamos assim, a versão parece que atenua um pouco, tá? Mas, enfim, tá? Pela versão NVI, nós entendemos que ela foi, infelizmente, aí, violentada por esse rapaz, tá bom? Então, o doutor Russell Shedd, ele diz que ela que ela deveria ser adolescente, né? E como todos os adolescentes, independentemente da época, da cultura, estão naquela fase de transição na vida, de mudança, de curiosidade, e ela decidiu ir lá, né? Fazer amizades, se é que eu posso citar isso, né?
conhecer as moças lá, tentar fazer novas amizades, e ela acabou sendo, então, humilhada, violentada por esse rapaz, tá? Aí vai se desenrolar toda uma história, né? Porque quando o pai desse rapaz sabe desse fato, né? E esse rapaz diz para o seu pai que ele está apaixonado por Diná, que ele quer casar com ela, e como ele já tinha, né, já tinham essa ideia de querer que a família de Jacó, né, as mulheres se casassem com os homens de Siquém, e as mulheres de Siquém com os homens do clã de Jacó, já tinha mais ou menos essa ideia. Então, Siquém pede para o seu pai que o ajude, porque ele quer propor casamento, né, à filha de Diná. Então, ou melhor, a filha de Jacó, que é Diná. Então, eles vão, inclusive, até o acampamento de Jacó, né, e propõe isso, né, dizendo, olha, vamos fazer negócios, né? Se você olhar aí no capítulo 34, você vai ver isso, né? Vamos fazer com que haja casamentos mistos. Aí que está o perigo, que o nosso escritor da apostila citou antes, né? Que isso poderia atrapalhar os planos de Deus para a família do concerto. Porque se eles se casassem, né, com os heveus, né, a exemplo lá do que fez Esaú, isso seria trágico, iria atrapalhar os planos de Deus, tá? Por favor, olhe na sua apostila, na sua Bíblia, Gênesis 34, versículo 8. Diz assim, mas Amor lhes disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades, né? Essa proposta aí é uma proposta maligna, viu, irmãos? Por quê? Porque se nós considerarmos que essa é a estratégia do inimigo, né? Ele diz que está apaixonado pelas almas, né? Pelas almas aí daqueles que servem a Deus, e começa a fazer propostas, né? Aceite isso, faça concessão para aquilo, não é? E estas coisas podem levar à desgraça espiritual. É uma lição para nós, né? A Bíblia é muito clara quando diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Se quem é do Senhor tem que andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade dele. Ok, muito bem, prosseguindo, né? O que acontece? Levi e Simeão, não só eles, né, mas todos os irmãos, inclusive Jacó, né, ficaram indignados com o que aconteceu com a irmã deles, não é? E o que esses dois, principalmente eles, né, Levi e Simão, tramaram? Tramaram uma vingança porque a irmã deles foi desonrada, né? Veja o que diz o versículo 13, no capítulo 34. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento, veja, olha a mentira deles. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. Irmãos, o que Simeão e Levi fizeram aqui? Eles usaram de um concerto de Deus com o povo do Senhor, usaram isso como um instrumento de mentira, porque a circuncisão era algo que deveria ocorrer entre o povo do Senhor, aqueles que faziam parte do concerto da família de Abraão, da família de Isaac, da família de Jacó.
onde todos os meninos, né, deveriam ser circuncidados. Eles usaram isto, que era algo que Deus tinha dado para eles, como um instrumento para enganar, ou seja, usaram as coisas de Deus para fazer algo que Deus não aprova. Então, isso é um perigo. E serve também para nós de lição, né? Porque eles mentiram, né? A tragédia ocorrida em Siquém, né? Que vocês sabem muito bem o que aconteceu, porque o Amor e o Siquém aceitaram a proposta, porque queriam, né, fazer negócios ali com Jacó e com a sua família, aceitaram, obrigaram os homens, todos os homens da cidade, a serem circuncidados. Isso, o que ocorre, né? Você sabe que a circuncisão ela é feita quando o menininho tem lá 8 dias, conforme o texto bíblico, bem pequenininho, porque o período de cicatrização é mais rápido e tudo mais. Mas se você circuncidar um homem, né, já adulto, um moço, vai ter muito problema para se recuperar. E Levi e Simeão sabiam disso. Sabiam que eles iam ficar vulneráveis, os homens da cidade. E como de fato aconteceu, depois de 3 dias, eles, os seus irmãos e os empregados do seu pai, entraram na cidade e mataram todos os homens, né? Isso foi uma atitude absolutamente reprovável de Levi e Simeão. Nós vamos ver isso à frente, porque eles, inclusive, na hora que Deus vai abençoar, na hora que Jacó vai abençoar os seus filhos, Jacó deixa essa marca, né, da vingança exercida por Levi e Simeão na cidade de Siquém por causa do abuso sofrido por Diná, né? Inclusive, isto vai fazer com que Jacó, já no capítulo 35 de Gênesis, com que Jacó, né, ficando assustado com o que eles fizeram, né? Jacó disse, olha, os povos das cidades próximas, quando souberem do que vocês fizeram, eles vão se armar e vão vir contra nós, eles vão acabar conosco. E aí eles têm que sair mais uma vez, agora fugidos da cidade de Siquém, né? E eles vão para Betel, que é o que Jacó deveria ter feito quando saiu da cidade de Padã-Arã, fugindo do seu sogro e tio. Ele já deveria ter ido direto para Betel, mas como ele viu as campinas, né, e as possibilidades de negócio em Siquém, acabou tomando essa decisão errada e, mais uma vez, as consequências foram difíceis, né? Muito bem. Vamos, então, agora para o próximo tópico, que é a morte de Raquel e de Isaac, né? Ele está na página 298 da sua apostila e vai de Gênesis 35, 16 a Gênesis 37, versículo 1, né? E agora vem outro episódio muito difícil na vida de Jacó. Por quê? Porque vai morrer a mulher que ele amou, né? Amou mesmo. Amou e trabalhou por ela, deu a sua vida, pagou um dote caríssimo, não é? E agora ele vai ter que passar por essa situação adversa quando Raquel vai morrer durante o parto de Benjamim, que é o segundo filho dele com Raquel. Muito bem. Então, Raquel, fonte de inspiração e amor na vida de Jacó, morre durante o parto de Benjamim. Vamos juntos? Gênesis 35, dos versículos 16 ao 19, que diz assim: Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, né? Depois você pode olhar lá no mapa, lembra que eu falei de Efrata? Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, né? Que é filho da dor, do sofrimento, né? Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim, né? Aí, veja ó, essa questão da mudança
do nome, como é significativa, né? Porque senão a pessoa ela carrega no seu nome uma espécie de como se fosse uma marca, né? Eu não queria usar o termo maldição, porque parece uma coisa assim muito exagerada, né? Mas tem muito significado nisso, né? E a Bíblia Sagrada fala sobre isso, tá? Muito bem. Então, aí Raquel morre. Você pode olhar ali no versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Olha, né? Jesus vai nascer lá. Tem uma curiosidade aí bem importante, que ela é enterrada no caminho, né? Ele nem levou ela para ser enterrada na cidade, ela ficou no caminho mesmo. Enquanto Lia, quando morreu, ele fez questão de levar lá em Canaã, onde estavam enterrados casais patriarcas. Então, ele considerou esposa mesmo para ficar na descendência, Lia. Isso a gente vai ver mesmo. Lá na frente é bem curioso isso, né? Aliás, é muito significativo isso, né? Bom, também ocorre aí a morte de Isaac, né? Que viveu 180 anos. Isso está lá no versículo 27 do capítulo 35. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaac tinham morrido, né? Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram, né? Veja que agora é uma nova fase, né? Interessante que, se nós observarmos bem, a vida de Abraão e Isaac, né, tem a sua história, né, o plano de Deus, coisas extraordinárias, principalmente a saída de Abraão, né, de Ur. Mas a história do povo hebreu, ela ganha mesmo força a partir de Jacó e seus filhos, né? Porque aí vão nascer os que vão dar nome às 12 tribos de Israel, né? Então, o sepultamento de Isaac reúne mais uma vez Jacó e Esaú. Olha que interessante, né? Deus realmente abençoando isso. Os filhos dividiram a grande herança deixada pelo pai. Então, Isaac era um homem bem-sucedido, tinha muitas posses. Então, tanto Jacó como Esaú já eram homens de posses a essa altura. Mas com a morte do pai, eles ainda tiveram um incremento aí nos seus recursos, né? Nos seus bens advindos aí do pai que deixou para eles, tá? Ok, vamos lá, a história continua, né? Na página 299 até a 302 da apostila, temos então o momento em que Jacó vai ser vendido por seus irmãos, e o texto bíblico, Gênesis 35, 21, até o 22, e depois o capítulo 37. Né? Após a morte de Raquel, Rúben aumentou a tristeza de seu pai ao manter relações com Bila, uma das esposas de Jacó. Isso está em Gênesis 35, 22. Olha só, que situação de Jacó, né? Diz assim o texto em Gênesis 35, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Né? Rúben era o filho mais velho, né? Era o filho mais velho de Jacó com Lia, né? Ou Leia. E veja o que esse rapaz foi fazer, né? Aí você olhando no nosso slide, lá em Gênesis 49, versículos 3 e 4, acho que vale a pena até a gente ver, quando Jacó está abençoando seus filhos antes de morrer, que é um assunto também, né, da nossa aula, mas só adiantando um pouco, veja o que diz lá em Gênesis 49, 3 e 4. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Né?
Então veja que a coisa ficou difícil. E já que nós estamos aqui, aproveite aí para ler o versículo 5 em diante, que fala de Simeão e Levi, tá? Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Né? Então, nós estamos aí, né, diante da história de uma família, né, trágica, tem a ação de Deus, porque o concerto, a aliança que Deus estabeleceu não pode ser quebrada, mas veja que esses males todos, eles poderiam ter sido evitados. E é por isso que nós temos que fazer uma aplicação para a nossa realidade, porque a Bíblia já está nos advertindo que atitudes, decisões erradas geram consequências muito péssimas. Portanto, vamos evitar, né? Podemos evitar, porque nós já temos essa referência. Né? Bom, a gente sabe que Jacó ele cometeu o mesmo erro que o seu pai Isaac e a sua mãe Rebeca. Em que sentido? Ter filhos preferidos. E José era o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque foi gerado por Raquel, que é a mulher que Jacó de fato amou, né? Agora, claro, quando um pai, como é o caso dele, tem 12 filhos, e ainda mais Diná, seriam 13, talvez até fossem mais, né? Mas a Bíblia não cita. Né? Cita esses 12, cita Diná. Né? Quando os outros filhos percebem que o pai tem um filho preferido, o que vai acontecer? Ciúmes, inveja, mágoas, ressentimentos, e aí vai desencadear uma série de situações complicadas. Né? Algo que o nosso autor aqui da apostila fala, e eu achei muito interessante, é que ele diz que os altos ideais de José contrastavam com a pecaminosidade de seus irmãos. Né? Quando a gente vê o que Rubem fez, o que Simeão e Levi fez, o que Judá fez também, né? O que acontece? José era um adolescente, né, nessa época, mas ele tinha ideais mais elevados, ele recebia sonhos de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Né? Bom, talvez José fosse o único filho com quem Jacó tinha comunhão espiritual. Achei interessante isso, viu? Porque os outros filhos eram problemáticos, mas a Bíblia fala sobre as características espirituais, né, de José. E talvez fosse isso mesmo. Jacó poderia ter comunhão espiritual com esse filho, como ele não poderia ter com os outros, né? Esse episódio também, em que Jacó manda tecer, né, uma túnica especial, diferenciada para José, que era o filho preferido. E essa túnica, ela era distintiva e significativa. Ela distinguia José dos demais irmãos. Né? Por quê? Porque ela era longa, tanto nas pernas quanto nas mangas. E esse tipo de túnica era usada pelas pessoas que não tinham trabalho braçal. Era algo dado aos nobres. Né? E, portanto, a gente pode entender que, de certa forma, Jacó não atribuía as mesmas atividades braçais que atribuía aos outros filhos. Por isso ela era distintiva. E era significativa porque demonstrava que José tinha maior significado na vida de Jacó do que os outros filhos. Né? Os sonhos de José a respeito de sua futura grandeza aumentaram o ódio que os seus irmãos sentiam por ele. Né? Então, esses sonhos de esses sonhos de José, na verdade, eram revelações de Deus. Não eram sonhos que José teve, né? Como a gente já ouviu algumas pregações e tal, dizendo, você tem que ter sonhos como José teve, né? Na verdade, aqueles sonhos eram revelações futurísticas, né? Profecias que
haveriam de se cumprir no seu determinado tempo, né? Então, os irmãos planejam o quê? Matar José. O jeito de ter a atenção do pai é eliminar aquele filho que é o preferido. E foi exatamente isso que eles tramaram, né? Quando o pai manda ele levar coisas para os irmãos e ver como eles estavam, e os irmãos veem José se aproximando, tem uma trama, armam uma trama, né? E jogam ele numa cisterna seca, ficam naquela dúvida, matamos, não matamos, né? Aí Rubem também intervém, Judá também intervém, diz o seguinte, ó, vamos vender ele então como escravo. Aí tinha uma caravana de ismaelitas ou medianitas, né, que é citado aí. Inclusive o nosso autor ele faz o comentário de que eram provavelmente descendentes de Ismael que viviam na região de Midian. Por isso que é citado ismaelitas e midianitas, tá? Bom, Judá sugere então que vendam o próprio irmão, que já era uma grande maldade, não há dúvida, né? Ok? Muito bem. Então aqui nós encerramos esta lição de número 12. Ok? Vou dar aí 2 minutinhos, né? Para você poder tomar uma água e tal. E aí a gente retoma. Se alguém tem alguma pergunta. Ok, alguém pode confirmar para mim, por favor, se está na tela? Ok, vamos em frente então, tá bom? Página 310 da sua apostila. Esta lição vai da página 310 a 325, lição 13, José, de escravo a governador, né? Uma história maravilhosa. Vamos lá, vamos caminhando juntos. Então, muitos percebem José como o personagem do Antigo Testamento que mais se parece com Cristo. Nele há equilíbrio entre o poder e a graça. Interessante isso, né? E é fato mesmo, porque José foi vítima do ódio dos seus irmãos, né? Você imagine ser vendido como escravo, mentir para o pai que o irmão tinha sido morto por um animal, sujaram a roupa dele de sangue, entregaram para Jacó. Jacó, que já tinha enterrado Raquel, tinha acabado de enterrar o pai, e agora chega a notícia de que o filho que ele amava, né, o filho preferido, havia sido morto. Olha, é tragédia em cima de tragédia aí, tá? Bom, vamos entender e vamos ver como é que a ação de Deus se dá no meio de tudo isso. Prosperando no seu trabalho. Isso está na página 312, e o texto bíblico é Gênesis 39, né? Quando José, então, é vendido pelos seus irmãos, é levado para o Egito, ele é comprado como escravo, como nós já sabemos, por Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó, né? É aquilo que nós já sabemos. Quando o Faraó saía do palácio, ele tinha uma escolta que o acompanhava, e quem comandava esta escolta era Potifar. Portanto, ele era um dos oficiais mais importantes de Faraó, né? E não foi por acaso mesmo que José tenha sido comprado por este homem, né? Na casa de Potifar, ele aprendeu um novo idioma, os costumes locais e desenvolveu talentos administrativos. Veja que coisa interessante, né? Como Deus faz as coisas. Como Deus já tinha dado o sonho, né, para José, que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, até mesmo o pai, a mãe e tal, né? E agora essa profecia estava em fase de cumprir-se. Agora, neste processo estabelecido por Deus, existem etapas. Veja se isso não é 100% aplicável a nós. Então, às vezes nós estamos passando algumas situações adversas
E a gente olha para a gente mesmo e diz assim: ah, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu ando com Deus, eu procuro fazer as coisas que Deus se agrada. Por que eu estou passando por esse momento, por esta situação? Isto é propósito de Deus. Não é porque nós andamos com Deus, né, que Deus vai se ajustando a nós, né? Nós é que temos que nos ajustar ao plano de Deus. E foi o que aconteceu aí com José. Tudo isso que ele viveu na casa de Potifar foi um treinamento que iria prepará-lo para as suas responsabilidades futuras. De que maneira? Sendo governador do Egito, né? O segredo da serenidade de José era a certeza de que o Senhor estava com ele. Gênesis 39, 2, vamos ver o que está escrito lá? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Esse segredo, a palavra segredo, eu coloquei em vermelho, e logo depois ali da referência, né, Gênesis 39, 2, está escrito 8c, né? Não vou nem dizer porquê, você já sabe, né? Vamos em frente. Vencendo a tentação, página 314 e 315 da sua apostila, e o texto bíblico, Gênesis 39, 6 a 20. O que aconteceu, né? José, ao invés de ficar se lamuriando, se queixando de Deus, por que Deus me trouxe para cá, por que meus irmãos fizeram isso comigo, né? E agora o que vai ser da minha vida? Ao invés de ele pensar isso, ele tirou o foco do problema e colocou o foco em novas perspectivas, né? Ele pensou, bom, eu não tenho como sair daqui, eu tenho que dar um jeito, né? E o que ele fez? Ele passou a trabalhar bem. Ele poderia odiar o Egito, odiar Potifar, odiar a vida, né? Mas, ao contrário disso, ele transformou os limões numa limonada aí, né? E ele começou a ir bem. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Olha a diferença. Quando Deus está conosco, mesmo que a circunstância não seja a melhor, seja até bem adversa, as coisas começam a dar certo, né? Ele prosperou, ele se tornou um bom administrador. Potifar levou ele para morar dentro da própria casa, está escrito no texto bíblico aí, né? E fez de José administrador, mordomo mor, né? De tudo aquilo que Potifar tinha, tá? Acontece, irmãos, aí que homens inteligentes, bem-sucedidos e de porte físico, né, atraente, o que acontece? Atrai a atenção das mulheres. Neste caso, a mulher do patrão passou a se interessar por ele, passou a assediá-lo, né, queria tirar proveito da beleza, do porte físico de José, porque José era um empregado, não é? Então, ela talvez pensou que ele estava ali para satisfazer, inclusive, os desejos adúlteros sexuais dela, né? Então, seu porte físico, sua sinceridade e dignidade, comprometimento com as obrigações, atraíram a atenção da esposa de Potifar. Ela tentou seduzi-lo, né? José era um escravo, sem direitos, jovem e inexperiente, e estrangeiro e sem apoio familiar. As circunstâncias eram totalmente contrárias, né? Totalmente desfavoráveis. Mas José não se deixou vencer por isso. Olha o que é alguém comprometido com Deus, né? Isso é uma lição para nós. Então, a vitória de José, né? Claro, a gente sabe que a mulher de Potifar acusou José de que ele teria se insinuado, que ele teria tentado seduzi-la. Claro que Potifar acreditou na sua esposa e não no seu empregado. E mandou José ser levado para o cárcere,
tá? Mas observe que esse cárcere, ele tinha uma coisa diferente aí, porque depois que ele está lá, 2 outros oficiais de Faraó, que a gente vai ver mais à frente, acusados de conspiração, acabam ficando presos junto com José. Então, esse cárcere, me parece que Potifar tinha uma apreciação maior por José. Tanto é verdade que, segundo alguns comentaristas, e o da nossa apostila também comenta isso, Potifar desconfiou da esposa. Ele não acreditou 100% nela. Porque se ele tivesse acreditado, ele teria mandado matar José e não prender. Né? Então, José recusou-se trair a confiança do seu patrão, demonstrou respeito pelo casamento e manteve-se fiel ao seu compromisso com Deus. Isso é admirável, sabe? Eu vejo aí o caráter de quem realmente está comprometido com Deus, que teme a Deus. Veja o que está escrito em Gênesis 39, versículo 8 em diante. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, veja, essa colocação nos faz perceber claramente quais eram os valores que José tinha em seu coração, em sua mente, em sua vida. Deus realmente estava acima de todas as coisas para ele, né? Ou seja, eu não vou fazer nada que seja contrário àquilo que Deus quer que eu faça. Tá? Olha, isso é um grande exemplo para nós, né? Ok, então José é condenado à prisão, onde ele vai ficar lá mais ou menos uns 11 anos, por aí, alguma coisa em torno disso, né? Isso está em Gênesis 39, do versículo 20 até o 23. Bom, José chegou ao fundo do poço, né? Sofreu por causa do ciúme, inveja dos seus irmãos, foi vendido como escravo, estava trabalhando direitinho na casa do seu patrão e aí a esposa o acusa, o difama, né? E ele é condenado injustamente, vai preso. A essa altura, talvez, né, alguém pudesse dizer, puxa, mas desculpe aqui o termo, né, mas que azar desse José, né? Mas não é assim que funciona, né, irmãos? Os caminhos do Senhor são muito mais elevados, muito mais altos. Deus está trabalhando na vida de José, porque ele era filho mimado, tá? Nós temos que entender isso. E ele poderia ter uma imagem assim, muito até altiva de si próprio. Então Deus teve que trabalhar nele, ele teve que sofrer algumas humilhações. Tá? Muito bem. De administrador mor, ele passa para a condição de encarcerado, mas ele não se entregou ao desespero, nem à amargura ou à autocomiseração, né? Ou seja, não ficou com pena de si mesmo. Coitado de mim, né? Sou tão certo, procuro fazer tudo tão direitinho, mas as coisas não dão certo para mim, né? José simplesmente fazia o que era certo. E o Senhor deu a José sucesso em tudo quanto fazia, inclusive no cárcere. Isso é extraordinário, né? Vamos para o texto bíblico, né? Onde José está encarcerado. Vamos aqui. Ok, José. Versículo 20. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, tá vendo? Por isso que eu falei que esse cárcere era diferenciado, né? José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele
e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Irmãos, como é que alguém consegue ser bem-sucedido numa cadeia, né? Isso é coisa de Deus e o caráter desse rapaz que realmente tinha compromisso com Deus. Vamos para frente, né? Uma testemunha solícita, isso está na página 319. Nós vamos dar um salto aqui, né? Me acompanha aí. Tá? E o texto bíblico que temos como referência é Gênesis 40, do versículo 4 até o 23. E aí nós temos aquele episódio em que outros 2 oficiais de Faraó acabam sendo presos, provavelmente por suspeita de conspiração. E esses homens têm sonhos, né? Eles sonham coisas dentro desse cárcere. José percebe que um dia lá eles estão meio abatidos, preocupados, e pergunta o que está acontecendo. Eles relatam, né, que tiveram sonhos, e José vai dizer algo extraordinário, né, que os sonhos e a interpretação pertencem a Deus. Tá? E José podia dizer isso, porque ele já tinha tido aquela experiência de ter sonhos de Deus e receber a interpretação. Né? Isso também está no Salmo 25, 14, depois você pode ler lá. Né? Tanto os sonhos quanto suas interpretações provinham de Deus. E José, então, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Com respeito ao copeiro, nós sabemos, ele seria devolvido em 3 dias às suas atividades no palácio, já o padeiro seria morto, né? Seria condenado à morte, e a interpretação de José estava correta, porque de fato foi assim que aconteceu. Antes né, do copeiro voltar, José disse: olha, quando você estiver lá no palácio, fala para Faraó que tem alguém que está preso aqui injustamente. Né? Claro, José queria sair daquele lugar, com certeza. Né? Mas qual era o propósito de Deus na experiência de José na prisão? Né? Ora, o Senhor queria colocá-lo no centro da atenção de Faraó através da recomendação do copeiro mor. Por quê? Porque nós sabemos que Faraó terá sonho, né? O sonho de Faraó. E aí, depois de 2 anos, né? Porque o copeiro esqueceu de José, esqueceu de falar de José. Então, 2 anos depois, quando Faraó tem o sonho, o copeiro diz: olha, lá na prisão eu encontrei um hebreu e ele interpreta sonhos, ele interpretou o meu e do padeiro, e foi exatamente assim que aconteceu. Então, a experiência de José na prisão, ela foi assim muito significativa, porque se o copeiro tivesse intercedido a favor de José antes de que Faraó tivesse os sonhos, e José tivesse sido libertado, José poderia sair da prisão e acabar voltando para as terras do seu pai. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era que José se tornasse governador do Egito. Então teve que esperar os 2 anos até o sonho que Faraó teria. Ok? Bom, da prisão para o palácio, né? Gênesis 41, do versículo 1 até o 40º, né? 2 anos se passaram depois da soltura do copeiro mor, e José ainda estava no cárcere, né? Os planos de Deus são perfeitos. Se o copeiro mor tivesse conseguido a soltura de José, qual teria sido o resultado? Provavelmente ele teria voltado para as terras do seu pai e não teria sido governador, né? O sonho de Faraó. Nós conhecemos muito bem isso, né? A palavra do Senhor registra isso. Está lá no capítulo 41 do livro de Gênesis, né? Faraó tem um sonho onde ele vê que do rio Nilo, o rio Nilo era objeto até de adoração pelos egípcios, porque toda a fonte de riqueza e sustento deles vinha do Nilo, né? E ele vê que do Nilo, né, primeiro surgem 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas,
e depois grãos, né? Espigas de grãos de trigo, não de milho, mas de trigo, né? Que mirradas que devoram as espigas sadias. Então, tem 3 elementos que são importantes naquele contexto, naquela época, na cultura egípcia. O rio Nilo, as vacas, que eram os rebanhos, que davam comida, leite e tração animal também, e o trigo, né? Que é onde nós sabemos que se faz o pão e outros derivados aí, tá? Então, foi um sonho bastante significativo. O que aconteceu? Quando o faraó tem esse sonho, então ele chama lá, né, os seus encantadores, seus magos, eles não conseguem interpretar, mas o copeiro mora, diz, olha, tem um hebreu lá e tal, eu acho que ele pode ajudar, né? E aí faraó, então, manda chamar esse hebreu desconhecido, né? Talvez ele tivesse ouvido falar de José através de Potifar, em algum momento, não sei, a Bíblia não diz. Mas nesse momento, José vai se tornar o centro das atenções. Porque Faraó manda chamá-lo, né? Diz o texto bíblico que ele se barbeia, porque era costume, né, dos egípcios barbear-se, né? A gente vê nos filmes assim, eles são até calvos, carecas, né? Tudo raspado, era da cultura deles, né? E aí, então, José se apresenta, Faraó relata o sonho, e José diz a mesma coisa, né? Os sonhos são de Deus e é somente Deus que pode dar a interpretação. E ele interpreta, relata para Faraó que estão para vir 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande escassez. Mas ele não se limitou a interpretar o sonho, né? Ele sugeriu um plano para evitar que houvesse uma calamidade, né? Ou seja, vamos pegar a colheita, tudo que nós conseguirmos durante esses 7 anos de fartura, vamos fazer uma reserva, guardar em silos, né? em armazéns, enfim, a nossa 20% de tudo aquilo que for produzido. Assim, tanto o Egito será suprido, como as pessoas, os povos à volta ali, que está sofrendo pela escassez, teriam que comprar comida, e iriam comprar aonde? No Egito, né? Bom, Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e que ele era o homem mais capacitado para levar este plano a efeito. O que me chama a atenção é que Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José. Deixa eu achar isso aqui no texto bíblico, né? Só um instantinho, por favor. Eu já vou localizar aqui, tá? Vamos ver onde é que está. Bom, a partir no capítulo 41, a partir do versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades.
Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Coisa extraordinária, né? O plano de Deus é extraordinário. Vamos em frente, né? Evidências da história de José no Egito, página 323, né? Uma das questões que eu me lembro que foram comentadas é que não existe um registro histórico sobre a passagem de José no Egito, mas há uma razão para isso, e aqui na nossa apostila nós vamos encontrar isso, tá bom? Então, aí está o título, Evidências da história de José no Egito. Eu acho que eu coloquei o número da página errada, né? Vamos ver o que eu fiz aqui, meus irmãos. Eu falei página 323, mas nem eu estou conseguindo achar aqui. Né? Tá. Bom, página 323, tá? A soberania de Deus sobre as nações e o seu plano de salvar o povo escolhido, né? Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava com José, rejeitá-lo seria uma tolice. Agora sim, cronometragem histórica. Observe na página 323 que nós temos 1, 2 e 3 ali no centro da página, tá? Durante o reino de um dos Ixos, ou reis pastores, no Egito, pode explicar a ascensão repentina de José. Né? Os Ixos, eles dominaram durante um período o Egito. E é muito provável, ou quase certo, que José tenha estado no Egito justamente neste período. Os Ixos eram reis pastores, ou seja, eles também eram semitas, à semelhança da família de José, né, do seu pai Jacó, que andavam de lugar em lugar, montando e desmontando o seu acampamento. Os Ixos eram da mesma forma. Uma coisa que liga isto aí, né, que meio que corrobora, é que quando Jacó vai para o Egito e Faraó coloca à disposição deles a terra de Gósen, que é onde poderia se plantar e criar rebanhos, é porque os Ixos entendiam muito bem o que era criar rebanhos e etc., andando pelo deserto. Portanto, eles se identificaram aí, nesse sentido, Faraó se identificou com a vida semita da família de José, uma vez que os Ixos também tinham vivido desse modo, tá bom? Só para a gente ter uma fonte histórica, tá ok? Assim nós concluímos a lição número 13, tá bom? Vamos para a lição 14, mas vamos dar aquele tempinho para eu poder dar uma respirada aqui também, junto com vocês, tá ok? Vamos lá, deixa eu parar. Ok, se nós temos alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, ou escrever, se você achar melhor, ou dar um tempinho para você ir ao banheiro, tomar uma água, como você achar melhor, ok?
Olá, meus irmãos. Acredito que nós podemos prosseguir. Vamos lá, então. Está tendo um quebra-quebra no centro cívico horrível. Muito bem, irmãos. Então, vamos para a lição de número 14. Está aparecendo aí o slide? Por favor, confirme para mim. Alguém pode confirmar, por favor? Agora apareceu, Paulo. Ok, obrigado. Então, prosseguindo, vamos para a última lição, né? A lição de número 14. Os israelitas no Egito, página 334 a 357, tá bom? Vamos acompanhando aí, tá? Na terra de Gósen, o povo escolhido vivia separado dos egípcios, mas protegido por aquela nação poderosa, tá? Eu coloquei aí 13b, você já deve saber o que significa isso, né? Então, nós vamos entender esse processo aí, como é que Deus agiu e foi, mais uma vez, extraordinário, né? Bom, devido à fome, o que aconteceu? Jacó decidiu enviar os seus 10 filhos ao Egito para comprar trigo, né? Porque não tinha mesmo lugar algum, mas os estoques egípcios eram grandes, então eles poderiam comprar lá. E isso você pode acompanhar na sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Quando os irmãos de José chegam lá, eles não reconhecem que era José quem estava atendendo, né? Que era o governador. E eles não reconheceram porque, a essa altura, José já tinha adotado alguns costumes e hábitos egípcios. Ele já falava fluentemente, né, a língua deles, a roupa, a aparência, a pintura do rosto, né, o cabelo raspado, enfim, ele era um egípcio para os seus irmãos. Né? E José os reconhece, claro, prontamente, já viu que eram os irmãos dele que estavam ali, e aí começa um período de provação, digamos assim, para os irmãos de José, porque, primeiro, José acusa os seus irmãos de serem espias, né? E era uma acusação muito grave, porque, se fosse considerado espias, poderiam ser presos, né? Quer dizer, o mínimo seria a prisão, né? Mas poderiam até ser mortos, né? Condenados à morte, né? Aí você olhando no capítulo 42 do livro de Gênesis, a partir do versículo 6. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Lembra do sonho de José, né? José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Eles falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Né? Então aí começou, né? Começou o drama agora dos irmãos de José, né? Então ele mandou prender os irmãos, que ficaram lá durante 3 dias, né? Para comprovar que estavam sendo sinceros, deveriam trazer o irmão mais jovem. Então, aí é uma artimanha de José, né? Porque José já viu os irmãos e ele queria ver agora a Benjamim, que era o irmão de pai e mãe mesmo, né? De fato. Né? Então, ele diz o seguinte: bom, eu libero vocês podem ir, mas a condição
é a seguinte: vocês têm que trazer aqui o irmão mais jovem de vocês, né? Vamos ver o que acontece. Gênesis capítulo 42, do versículo 21 ao 22, diz assim, né? E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue, né? Então, os irmãos estavam dizendo: nós estamos passando por isso porque nós fizemos mal ao nosso irmão, né? Não poderia haver nenhuma reconciliação verdadeira antes deles se arrependerem dos seus pecados, né? Era isso que José estava querendo levar os seus irmãos a reconhecerem, né? Que eles teriam que admitir o seu pecado, o mal que fizeram, né? Movido por amor à família, né, José mandou colocar o dinheiro de volta nos sacos de trigo, né? Nós sabemos da história, foi mais uma vez uma das ações aí que José resolveu adotar, né? E deixou os irmãos dele numa situação muito complicada, né? Vamos em frente. O velho Jacó ficou abatido quando seus filhos contaram o que havia acontecido. Veja que o drama familiar ainda continua, né, irmãos? O drama de Jacó não foi pouco. Ele vai ter tranquilidade, sabe quando? Quando ele vai morar no Egito, na terra de Gósen. Dos 130 anos aos 147, ele vai ter 17 anos de tranquilidade, mas até aqui a coisa não foi fácil, né? Página 338 a 341, retorno e reconciliação. O texto bíblico é Gênesis capítulo 43 ao capítulo 45, né? Havia uma condição prévia para Simeão ser solto, né? Simeão ficou preso enquanto os irmãos retornaram e toda aquela trama que José fez, né? Para que os seus irmãos sentissem o peso da maldade que haviam feito contra ele, tá? Havia uma condição prévia para Simeão ser solto da cadeia e para a família de Jacó obter alimentos. Benjamim tinha que ir ao Egito. Jacó recusou na hora, né? Porém, a perspectiva de morrer de fome o fez mudar de ideia. Olha a situação de Jacó. Já tinha perdido um filho de Raquel, né? Que ele achou que estava morto, que era José. E agora esse homem do Egito, que ele não sabia, não fazia ideia de quem era, quer que leve o filho mais novo. Quer dizer, poxa, já perdi a esposa, já perdi José, agora vou perder Benjamim. Quer dizer, lá vai sofrimento de novo, né? Mas Deus está no controle. Bom, tudo parecia ir bem quando os filhos de Jacó voltaram ao Egito. O primeiro-ministro os recebeu calorosamente com uma refeição especial, né? O que acontece? Aí José os recebe, não é? E faz assim recebe eles e tal, eles devem ter estranhado, né? Por que ele está fazendo isso, né? Porque José percebeu que a atitude deles havia sido transformada, mas José ainda tinha um teste final. Mandou o mordomo esconder seu copo, né, no saco de trigo de Benjamim. Poxa, que situação, né? E aí vai ter outra situação complicada, né? Vamos olhar o texto bíblico, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Capítulo 44, tá? Gênesis 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes:
Por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhe responderam: Por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: Concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: O que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais poderão voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá, notem aí, irmãos, isso aqui é bem importante porque o nosso autor da apostila, ele faz um comentário bem interessante sobre isso. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo: Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a esse seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: Temos um pai, já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco nunca mais, veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: Só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai. Bom, então veja, é o drama, né? Aí Judá, ele se humilha mesmo, ele roga, ele implora, né, para José, que achava que era o egípcio, que não permitisse, né, que Benjamim ficasse preso lá, né? E aí nós vamos ter aquele momento, né, que está no capítulo 45, versículos 1 a 4. Aí José se comove com aquilo que ele ouve de Judá e ele diz: Agora sim eu vi que eles realmente estão quebrantados, arrependidos, eles sentiram, né, a dor de todo o mal que eles causaram, né? E José então dá-se a conhecer a seus irmãos, que está no versículo 1 a 4 do capítulo 45. Agora, note, e é importante a gente ver isso, né? O propósito de Deus. José tinha consciência de que tudo que tinha acontecido com ele não era porque os irmãos queriam, mas havia um propósito, e que os irmãos foram apenas instrumentos para a realização do propósito de Deus. Veja o que diz o versículo 5 a 7 do capítulo 45. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Olha o discernimento, né, que José teve.
Por isso que ele não ficou cheio de mágoa, né? Não ficou revoltado, porque ele viu com os olhos de Deus, né? Ele disse, eu vim para cá porque foi Deus que me mandou. E sabe por que ele me mandou? Para salvar vidas. E não eram só as vidas da família dele, de Jacó, os empregados, mas as vidas de muitas pessoas no Egito e de outras terras. Né? Ele entendia que o propósito de Deus era esse com ele. Né? E sobre o seu próprio povo, a respeito do seu povo, ele diz, eu estou aqui, Deus me enviou, para que por meu intermédio vocês pudessem ser livrados. Né? Então, é o controle, é o conjunto de ações de Deus. Os irmãos de José se sentiram consolados ao saberem que Deus impediu que o pecado deles causasse dano irreversível, né? Se não fosse Deus, a coisa seria complicada. Bom, José então insistiu com seus irmãos que se apressassem em voltar a seu pai e lhe dar a boa notícia. Que coisa boa, né? Imagine o que Jacó deve ter sentido, a surpresa maravilhosa depois de tantos anos, né? Mais ou menos uns 13 a 15 anos aí, ele descobriu que o filho estava vivo e não só isso, era governador do Egito, né? E assim, então, José os convidou a todos para se mudarem para o Egito. E o faraó recebeu a família de José, né? Com muito carinho, muita atenção, muito respeito, e colocou-os na terra de Gósen, que era a melhor região onde eles poderiam estar, porque poderiam cultivar a terra, cuidar do seu rebanho. E na hora que saíram do Egito, né, 430 anos depois, era o caminho, né, já era caminho para ir para Canaã. Né? Então, vamos ver, a migração da família ao Egito, né, página 343 até a 354. E na Bíblia, Gênesis 46 até o capítulo 47. Bom, Jacó vai para o Egito, deixando para trás anos de labutas e mágoa, né? Agora, não mais sozinho, porque a primeira vez que ele saiu, né, de Berseba, ele estava sozinho, não tinha nada, né? Mas agora não mais sozinho, mas como chefe de um clã que se tornaria uma grande nação, né? O povo de Deus. O maravilhoso reencontro entre Jacó e José, vale a pena a leitura desse texto, né? Gênesis 46, versículos 28 a 30, e diz assim, ora Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Né? Deve ter sido mesmo um momento muito importante. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Né? Que coisa boa. Jacó abençoa a Faraó. Olha que coisa. Se nós formos olhar em termos de poder humano, né? De controle humano, de autoridade humana, Faraó estava acima de Jacó. Mas se nós olharmos pela perspectiva bíblica, espiritual, né? O maior é aquele que é ungido por Deus, e no caso era Jacó. Por isso Jacó poderia abençoar a Faraó. Isso está no capítulo 47, do versículo 7 a 10. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Né? Vamos em frente. Os últimos dias de Jacó, né? Página 346 da nossa apostila, e a referência bíblica Gênesis 47, 12 até o capítulo 50, versículo 14. Né? Então, os anos finais de Jacó contrastam com os anos turbulentos que ele vivera, justamente porque ele foi morar no melhor lugar do Egito, onde foi protegido pelo faraó e pelo seu filho José. Né?
Nesse contexto todo, aí, claro, Jacó vai conhecer os filhos que José teve, né? E Jacó vai adotar os filhos de José como seus próprios filhos, que foi Efraim e Manassés. Eles receberam a posição de fundadores de 2 das 12 tribos de Israel, né? A bênção aí do velho Jacó, né? No capítulo 50, então, de Gênesis, versículo 22 a 26, e na apostila, né, na página 356, José viu o cumprimento de seus sonhos, né? Ele viveu 110 anos e viu a terceira geração de sua família, né? Ou seja, ele viu aí seus filhos, netos e bisnetos, né? Fez os israelitas prometerem de que quando saíssem do Egito, levassem seu corpo para ser sepultado em Canaã. E para nós finalizarmos, Gênesis capítulo 50, versículo 24. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então aí já, né, o ato profético, né, dizendo que chegaria o dia em que eles sairiam do Egito para tomar posse em definitivo da terra que Deus havia prometido. Amados, sendo assim, nós concluímos então, né, esta não só as lições de hoje, né, mas nós concluímos também. Ok. Nós concluímos assim, então, esse módulo, né? E eu quero agradecer a vocês, né, pela participação, pelo empenho, vocês que estiveram aí acompanhando, leram o material. Vocês devem ter percebido que eu saltei, né, pulei algumas partes, né, porque é uma videoaula, se a gente for se estender muito, né, vai ficando muito cansativo. E eu não quero cansá-los, pelo menos não era a minha intenção, né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá? Acho que é isso, né? Isso O pessoal posto? tá quieto hoje, o Ricardo não tá na turma. Eu acho que é isso. O Ricardo é o que senta na fila de trás, né? Que gosta de agitar, né? Uhum. Mas tá bom, gente. Obrigada pela aula, Paulo. Obrigado você, todos os irmãos aí, né? Que estão junto, acompanhando, né? Obrigado pela... Oi, pode falar. Pastor, obrigada pela aula, uma bênção, muito bem elaborada. Foi uma aula, assim, embora é um conteúdo que a gente já conhece, mas foi muito gostoso ouvir, rever, né, a ação de Deus.